Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 2, versículos 18 até o 22, que nos diz assim. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Amados irmãos e irmãs, vamos buscar entender o que estava acontecendo aqui por trás. Primeira coisa, para ninguém se assustar, naquele tempo era comum as lideranças dentro do contexto religioso terem discípulos. Assim como hoje, por exemplo, em meio de redes sociais, nós temos seguidores no Instagram. Então, é natural você escutar aqui discípulos de João Batista. João Batista era uma pessoa conhecida naquele tempo, pelo seu jeito de ser, né? Muito mais direto, curto, grosso, atrai a atenção de muita gente. Porque as pessoas queriam pessoas assim, para externar aquilo que elas pensavam, acima de tudo. Os fariseus eram extremamente conhecidos porque conheciam muito a lei, porque eram homens prestigiados, e também eles tinham seus discípulos. E aí o que acontece? Esses dois grupos, os seus seguidores, costumavam fazer jejuns, né? E aí que eu quero chamar muita atenção de vocês. De fato, no Antigo Testamento nós vemos prescrições de jejum, mas os fariseus eles costumavam criar ainda mais imposições para o povo. Então, por exemplo, se a palavra dizia que era para jejuar uma vez ao ano, os fariseus diziam que tem que jejuar 5 vezes ao ano. Se a palavra fala para jejuar uma vez por semana, eles diziam vamos jejuar 2 vezes por semana. O grande problema não estava em fazer mais jejuns do que o normal, mas estava em começar a usar isso como um holofote, né? Como um orgulho pessoal. Já que nós jejuamos mais do que os outros, nós somos mais santos, nós estamos mais de acordo com a vontade de Deus, nós estamos mais alinhados com aquilo que Deus pede. É aí onde está o problema. Os fariseus sempre se sentiam superiores a todos os outros. E obviamente Jesus quer criticar um pouco disso. E aí, as pessoas chegam para Jesus e comentam, esses dois aqui, né, os seus discípulos costumam fazer jejum. E se o jejum é algo positivo, qual é o problema com os teus discípulos? Por que é que eles não jejumam? Será que é porque você não é um bom mestre? Será que é porque eles têm uma vida muito tranquila? O que está acontecendo? Então essas interrogações começavam a surgir aí na mentalidade das pessoas. E aí Jesus começa então a dar uma resposta. Eu quero chamar muita atenção de vocês para que vocês possam compreender que muita gente pode usar esse texto para dizer que a igreja fala, ou a Bíblia orienta a não jejuar. Mas não é isso que Jesus fala. Ele diz assim, os convidados de um casamento poderiam fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Claro que a resposta é não. Quando o noivo está, a lógica é que nós possamos agora aproveitar esse momento de bonança, né? Estar ali dentro do banquete. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, né, no sentido de não apenas espiritualmente, mas humanamente aqui na terra, né, corporealmente, concretamente aqui na terra, não tinha para que fazer jejum. Uma vez que ele agora não está mais, ele ressuscitou e um dia voltará. Enquanto ele não volta, nesse tempo, de fato, a gente vai jejuar. Entenda bem isso. E esse jejum, amados irmãos e irmãs, para quem não sabe, na lógica do jejum, uma das grandes finalidades do jejum é educar a nossa carne para dizer o seguinte: o que nós dependemos mais não é de comida, não é de prazeres no paladar, mas o que nós mais realmente necessitamos e mais dependemos é de Deus. Porque muita gente começa a ser refém, a ser escravo da sua própria boca, né? Mas nós não somos escravos da nossa boca. E nós não dependemos disso. Nós dependemos, acima de tudo, de Deus. E é isso que a gente quer educar. Se eu educo o meu paladar, acima de tudo eu estou educando o meu coração, as minhas vontades, os meus desejos.
Então eu não posso ser escravo da minha vontade. Eu não posso ser escravo do meu desejo. Eu não posso ser escravo da minha preguiça. Eu não posso ser escravo do meu trabalho. Eu não posso ser escravo de um monte de coisa na minha vida. Eu tenho que fazer aquilo que é a vontade de Deus. Eu sou servo dele. É isso que a gente precisa entender. E aí, amados irmãos e irmãs, Jesus então vai falar um pouco sobre isso. Depois Jesus fala, quando o noivo for retirado, aí eles vão jejuar. Porque aí chegou o tempo de fato, né? E aí também é interessante que a igreja olha para esse texto e ela vai orientar, por exemplo, que em dias de solenidade, né, dia de domingo, não é dia de jejum, de jeito nenhum. Porque é o dia em que nós celebramos a ressurreição do Senhor. Depois, no versículo 21 e versículo 22, vem aqui uma fala de Jesus muito dura que eu acho que vale muito a pena a gente meditar sobre ela também. Que ele vai dizer assim, ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Jesus está criticando, gente, toda a religiosidade daquele tempo. Uma religiosidade que era como uma roupa velha. Porque no final das contas, a forma de enxergar, especialmente dos fariseus, que usavam as práticas religiosas, né, como ponto de partida para se autopromover, se orgulhar, se achar superior, está equivocado. Então não adianta Jesus muitas vezes trazer a sua novidade, né, aquilo que ele traz de novidade dentro da dinâmica da nova aliança, para a mentalidade daqueles fariseus, porque não vai entrar na cabeça deles. Eles não vão entender. Esse é o grande problema. E Jesus está realmente querendo provocar essa reflexão. É preciso, antes de tudo, um coração novo. Aí eu vou trazer uma meditação para vocês para que a gente possa entender. Todas as vezes que alguém tenta atropelar o processo de conversão, acontecem problemas. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu sou alguém, extremamente vaidoso. Então tem um grande pecado da vaidade, por aí vai. E eu me converto hoje. Aí eu quero daqui a 2 semanas já começar atropelando o meu processo de conversão. Eu acho que em 2 semanas eu já estou pronto. Tudo bem, você vai evangelizar, você vai pregar para as pessoas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Mas sabe qual a grande tendência que tem? É de que você, no seu serviço, em 1, 2, 3 meses, você começa a aplicar a sua vaidade antiga, que ainda não foi retirada de você, naquele teu serviço. E aí eu começo a estar com a câmera da Pascom no meu pescoço, aqui pendurada, e eu uso vaidade dentro disso. E aí eu começo a andar com a Bíblia na minha mão, mas não é buscando que as pessoas entendam que eu busco de fato ler, mas eu ando com ela por pura vaidade. Eu vou na igreja rezar, e quando eu vejo que estão tirando foto, eu faço uma pose, porque o foco é a vaidade na oração. Amados irmãos e irmãs, não podemos atropelar o caminho da conversão. Porque se a gente fizer isso, tudo vai desandar. Tá ficando bem claro para vocês? É preciso entender que a conversão é um processo. É um processo onde eu vou buscando ser cada vez mais parecido com Cristo. E aí, de fato, a roupa que era velha vai ser completamente renovada. Os odres que eram velhos tornar-se-ão odres novos. Porque Deus não quer nos converter pela metade. Deus não quer converter apenas uma única área da minha vida, mas me converter para que eu me torne um homem completamente novo. Que isso fique bem claro para nós e que o jejum possa nos ajudar a essa compreensão. Eu dependo de Deus. Eu preciso mudar porque Deus tem poder para me transformar. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.